queremos compartilhar com você, neste dia, de uma mensagem que tem como tema Alegria Estranha. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, os apóstolos haviam pregado com ousadia a palavra de Deus. Eles foram presos e foram intimidados pelas autoridades dos judeus a não mais pregarem em o nome do Senhor Jesus. E diz o capítulo 5, versículo 40 e 41, chamando os apóstolos, açoitaram-os e ordenando-lhes que não falassem em o nome de Jesus, os soltaram. Versículo 41 diz, e eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. A palavra de Deus nos diz que a alegria que verdadeiramente deve contagiar o coração dos crentes, dos filhos de Deus, não deve ser baseado em uma alegria movido pela emoção ou por algum tipo de sentimento, pois a alegria que move o coração dos filhos de Deus é uma alegria que sobretudo brota a partir do coração, mas que não tem como base a emoção ou algum tipo de circunstância, mas sobretudo a base que eles têm do Senhor Jesus, o conhecimento que eles têm do Senhor Jesus, sobretudo a sua vida inserida no Evangelho, a partir de suas ações, deve então mover seus corações de uma alegria em que nós levamos como tema aqui, uma alegria estranha. Por que uma alegria estranha? Vivemos num tempo em que as pessoas, elas facilmente riem, elas se alegram. Basta você ir, por exemplo, para uma festa, estas que o mundo oferece, e as pessoas sorriem facilmente, se abraçam, mas logo esta alegria ela se acaba, porque esta alegria ela é movida por situações ali de momento em que muitas vezes atraem seus corações por uma falsa emoção, uma emoção tomada de uma ilusão. Mas a alegria que move o coração do povo de Deus, como vimos, não é baseada em uma circunstância, ou mesmo sendo uma circunstância boa ou uma circunstância difícil tomada de dor. No texto em que nós lemos no livro de Atos dos Apóstolos, os cristãos, os apóstolos, eles foram açoitados, amados. Eles levaram uma verdadeira surra. No entanto, quando foram soltos, eles se regozijaram, vejam, eles se alegraram. Como pode isso? Alguém se alegrar logo após terem levado uma verdadeira surra? Tem como você entender isso? Humanamente não. Mas quando nossos olhos se abrem a partir desta nova vida em Cristo Jesus, nós começamos a entender que a nossa alegria ela é baseada em Cristo Jesus. A vida que nós levamos em Cristo Jesus, tomada das muitas promessas que o Senhor tem nos dado, sobretudo, feito-nos entender o porquê que nós existimos. Os apóstolos sabiam que a sua vida só valia a pena por causa de Jesus. E por isso, eles eram movimentados, a sua vida era totalmente conduzida pelos propósitos do reino de Deus. No livro de Mateus, capítulo 5, no início, o Senhor ele fala no Sermão do Monte das bem-aventuranças. Nas bem-aventuranças, o Senhor, ele distingue bem, ele identifica bem a característica dos seus salvos, dos seus escolhidos, chamando-os de bem-aventurados. E bem-aventurados são aqueles que são felizes. E veja só, no versículo 10 do capítulo 5, ele diz, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa forem injuriados e vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Versículo 12 diz, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, ele fala que se percebermos que a nossa vida está passando por provações e tomada por um fogo consumidor de perseguições,
devemos alegrar-nos e exultar-nos, porque este é um grande sinal que o Espírito da glória repousa sobre nós. O apóstolo Paulo também, ele nos fala na carta aos Filipenses, no capítulo 1, onde ele estava preso. Veja, o apóstolo estava preso. Ele poderia muito bem estar ali murmurando, lamentando, chorando. Não, ele se alegrava, porque de alguma forma o Senhor estava ali usando para a propagação do Evangelho. A carta aos Filipenses, inclusive, é conhecida como a carta da alegria, porque o servo de Deus descansa nesta paz, nesta alegria, que só Jesus pode dar. O apóstolo Pedro, ainda na primeira carta, ele diz então que nós nos alegramos, veja, por meio de uma vida em que nós não havemos visto o Senhor Jesus, diz o versículo 8 do capítulo 1 da primeira carta de Pedro. Nós amamos a Jesus, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais. Veja, a descrição do apóstolo Paulo fala aqui desta alegria. Exultais com alegria indizível e cheio de glória. Uma alegria que palavras não conseguem explicar. O mundo não consegue explicar. Vendo, o mundo não entende porque que o povo de Deus, simplesmente, eles têm esta alegria no seu coração. E logo, tão somente, eles expressam esta alegria por meio de seu olhar, de suas palavras, de seu comportamento, onde nós não vivemos a tomada ira, não revidamos, mas entendemos que o Senhor soberanamente cuida da nossa vida. E nós somos privilegiados por sermos instrumentos do Senhor neste mundo. Portanto, alegre-se no Senhor. Que esta alegria estranha para o mundo que não conhece Jesus, mas tão comum entre o povo de Deus, seja a sua força. A alegria do Senhor seja a força que você possa viver uma vida cada vez mais firme e forte no Senhor Jesus. E que esta alegria possa contagiar a sua família, esta alegria possa contagiar todos aqueles que estão em sua volta. Que o Senhor Deus te abençoe e que te dê cada vez mais a graça de se alegrar na presença do Senhor, apesar das circunstâncias, mas que em nome do Senhor Jesus você possa propagar a sua mensagem, apesar das dificuldades, das provações e perseguições, que possamos nos regozijar por vivermos esta nossa vida em nome do Senhor Jesus. Esta é a nossa alegria. Deus abençoe a todos. Graça e paz.